Ao vivo, já estamos ao vivo. Essa é a segunda live do Esquenta para o workshop Você no Comando. Você no comando dos seus sentimentos, da sua ansiedade e dos seus traumas. Enquanto o Instagram avisa o pessoal, estamos enviando um link para o grupo oficial do workshop e assim é só clicar no link e você já cai aqui na live. Vamos chegando, seja muito bem-vindo, boa noite, boa noite. Eliane, boa noite, Eliane. Vamos chegando. Boa noite, Janine. Estávamos agora há pouco juntas, né? No nosso curso, nossa formação de qualificação profissional e agora ainda entrou para a live conosco. Boa noite, Emídia, Enio. Nunca sabe quando é casal, né? Igual eu e o Pedro. Elis, seja bem-vinda. Boa noite, Suzy, Samek, Monique. Boa noite, vamos chegando, Dani, Márcia, Laís, boa noite, sejam bem-vindas. O pessoal que tá chegando aqui, ó, esses rostinhos já tão familiar, Ale, Maria Gomes, assistiram a nossa primeira live do Esquenta, não é mesmo? Boa noite, Adriana, porque hoje vai ser um complemento. Por sinal, se você está assistindo o replay dessa live e ainda não assistiu a primeira, eu te convido a ir lá, assistir aquela, para depois voltar para assistir essa. Mas se você já está aqui conosco no ao vivo e não assistiu, continua aqui e depois você pega a gravação da anterior, tá bom? Boa noite, Mariute, Tali, Bruninha, Rosângela. Boa noite, então vamos lá. Eu comentei no script lá da live que a gente ia falar de uma pesquisa que aconteceu do ano de 1970. Então, falando sobre ela, nessa ocasião, no ano de 1970, Martin Seligman, ele fez uma pesquisa com cães. E o resultado dessa pesquisa nos ensina uma lição interessante que eu quero te chamar a atenção nessa live. Boa noite, Mariceia, Lucimíria, sejam bem-vindas. Bruna, boa noite, Vivian. Então, vamos lá. Boa noite. Alguns falam... Eu quero já chegar logo no conteúdo, eu acabo não cumprimentando todos vocês, né? Eu fico pensando quem vai assistir gravado. Seja bem-vinda, viu? Ana, Laine, Flávia. Boa noite, viu? Então, vamos lá. Em 1970, esse psicólogo, Martin Seligman, ele fez uma pesquisa com cães e o resultado nos ensina uma lição interessante. O que ele fez? Ele separou os cães em 3 grupos. Um grupo de cães, ele não tomava choque nenhum. Só que os outros 2 grupos de cães, eles tomavam choque na pata. Só que um dos grupos, ele tinha acesso a um dispositivo que ele acionava e o choque parava. Só que esse terceiro grupo de cães, eles tomavam choquezinho na pata, só que ele não tinha acesso a esse dispositivo para parar o choque. Ele não tinha opção. O que Martin Seligman fez? Levou esses 3 grupos de cães para uma segunda fase do experimento. Nessa segunda fase, os 3 grupos de cães estavam num ambiente que eles eram totalmente livres para sair daquele ambiente ao tomar o choque. E aí, os 3 tomaram choque na pata. O primeiro grupo, que nunca antes tinha tomado choque na pata, ele, vazou a hora que sentiu o choque. O segundo grupo é aquele que tinha tomado choque na primeira fase, mas ele tinha acesso ao dispositivo para parar o choque. Então, assim que ele tomou o choque, ele também, vazou dali e parou o choque. No entanto, o terceiro grupo de cães, aqueles que lá na primeira fase não tiveram acesso ao dispositivo e ficaram tomando choquinho na pata, ao tomar o choque, eles permaneceram passivamente no ambiente. Embora estava doendo, embora era ruim, embora eles estavam livres para sair dali, assim como os outros 2 grupos de cães, eles permaneceram passivamente tomando choque na pata. Uma das lições que essa pesquisa concluiu é que esse grupo de cães, eles tinham aprendido
eles tinham aprendido lá na primeira fase que tomar choque era inevitável, que ele não tinha opção a não ser ficar ali e sentindo aquela dor do choque. Esse é o aprendizado que se instalou na cabecinha desse terceiro grupo de cães. Ele se acostumou, como que entendendo que aquilo ali era para ele mesmo. E, infelizmente, algo muito parecido vem acontecendo na vida de muitos humanos. É isso mesmo. Alguns têm se acostumado a viver a vida com determinadas dinâmicas, levar a vida de uma forma muito abaixo do que ela tem o potencial de viver e ainda assim achando que está tudo bem. Alguns têm se acostumado com uma vida muito abaixo do que ela poderia estar vivendo. É ruim dizer isso, alguém está acostumado a viver uma vida ruim, né? Viver com dor, viver com problemas. Então, qualquer circunstância, variadas circunstâncias, relacionamentos ruins, saúde física ruim, saúde emocional ruim, um sono ruim, e ainda assim alguns têm vivido passivamente por anos, diante de uma situação assim, passivamente. E vamos entender já já que assim como cães, nada mais é do que um aprendizado que pode ter se instalado na sua cabeça. Agora, uma outra similaridade entre os cães e nós acontece também num processo que é chamado de domesticação. Mas Desirê, que horror! Como assim você quer dizer que eu fui domesticada? Eu até tentei, gente, procurar um outro nome para poder usar aqui nessa linha de raciocínio. Só que a domesticação casa perfeito aqui, então eu não consegui encontrar uma outra palavra, eu vou manter a domesticação. Mas eu peço, por favor, para que você não se ofenda. E quero também deixar claro que quando eu falo do processo de domesticação, eu não estou dizendo que você foi domesticado, mas sim que nós. E já já você vai entender o porquê que eu estou falando isso, tá bom? Como que acontece o processo de domesticação? Os animais de estimação, eles são treinados de um jeito muito fácil. Como que funciona para treinar um animal de estimação? Você que tem um cachorrinho em casa vai saber bem o que eu estou falando, ó. Eles são recompensados quando eles fazem algo certo. E eles são punidos quando fazem algo que é errado. Por exemplo, fez xixi no lugar certo? Parabéns, titizinho, que lindo, olha aqui um petisquinho para você. Fez xixi no lugar errado? Já leva um berrão no ouvido do cachorro e um safanão. Mais ou menos isso. Agora, e assim, dessa forma, o cachorro, o animalzinho, ele vai sendo domesticado de acordo com o gosto do dono. No entanto, é isso, a palavra domesticação, ela vem dessa ideia, né? Animais que passam a se comportar de uma forma como o dono quer que ele se comporte. Então, a domesticação acontece da medida que o gosto do dono do cachorro, né? Agora, olhando para a nossa infância, olhando para a minha infância e olhando para a sua infância, aconteceu basicamente a mesma coisa. Enquanto éramos criança, era exatamente isso que acontecia. Por quê? A mesma coisa que acontece, né, com o cachorro acontece na nossa infância. Quando a gente era criança e nós fazíamos aquilo que os nossos pais, os nossos cuidadores, aqueles que eram a referência para nós, aquilo que eles achavam que era certo, aquilo que eles queriam que nós, como criancinha, fizesse, a gente ganhava deles o quê? Parabéns, muito bem, excelente. No entanto, quando a gente tinha um comportamento que, de acordo com essas mesmas pessoas, não era o correto, não era o que eles esperavam de nós, qual que era a reação deles? Era a mesma coisa, né? Era um puxãozinho de orelha, era uma crítica. E assim, desde criança, nós fomos aprendendo isso, nós fomos nos acostumando que a opinião das pessoas é importante demais. E a gente foi tomando decisões baseadas nessas opiniões de outros. Eu quero ressaltar uma coisa, que a ideia de ser punido quando faz algo errado e ser recompensado quando faz algo certo, não tem nada de errado, viu, gente? Isso é completamente normal e completamente perfeito.
Só que o detalhe, nesse processo de domesticação, a punição e a recompensa vêm de acordo com o padrão pré-estabelecido do dono, de quem está na posição de ensinar e de domesticar. E no caso nosso de humanos, os nossos pais, os nossos cuidadores, eles são humanos imperfeitos, suscetíveis a erros, não é mesmo? E aquilo que eles aprenderam e foram passando para nós como verdade absoluta, também eles aprenderam de outros que também são humanos imperfeitos. Então é totalmente possível que eles aprenderam algo errado ou algo que não seja o melhor para nós e, no entanto, com as melhor das boas intenções, eles passaram isso para nós. Então, essa é a ideia. A ideia é que o padrão, a domesticação, que aquilo que a gente leva para a vida hoje, os nossos comportamentos, nossas escolhas, o nosso olhar para a vida, ela é baseada de acordo com a domesticação ou a forma como aquilo foi passado para nós. Tem um conceito na filosofia tolteca, que é assim, num conceito deles, que as pessoas, elas nascem duas vezes. Como assim? A primeira vez nascemos quando a gente sai do ventre da nossa mãe. E a segunda é quando a gente sai desse processo de domesticação. Ou seja, quando a gente para de viver exatamente como o restante da manada, assim, para de ficar repetindo o que todo mundo faz e começa a raciocinar e assim tomando decisões próprias. Tomando decisões baseadas em raciocínio lógico e escolha pessoal. Aí eles têm como se fosse que a pessoa nasceu duas vezes. Por isso que eu gostei dessa expressão de usar, de falar assim, sair do processo de domesticação. É quando você começa a enxergar com seus próprios olhos, a pensar com o seu próprio cérebro, à medida que é possível, comparando o que você foi ensinado com aquilo que você pode vir aprendendo de novo. E eu quero lembrar e destacar que os nossos pais, os nossos cuidadores, aqueles que estavam numa posição que causou tipo a domesticação em nós, tudo que eles nos ensinaram foi por amor e boa intenção, tudo. Eu já comentei numa outra live e ele cabe bem aqui, por exemplo, quando eu fui sair da carteira assinada para trabalhar por conta, a minha avó, ela falou, não vai dar certo. E ela me criticou horrores. Ela fez isso não é porque ela estava gorando o meu futuro. Não é porque ela estava desejando mal para mim. Só que ela foi criada no sítio, ficou viúva pequena. Ficou pequena, né? Ela ficou viúva cedo, né? Ela era jovem. Então, criar os filhos assim. Então, na cabeça dela, no processo, né, de domesticação dela, ter um registro na carteira era muito bom. Então, por isso que ela foi totalmente contra. Então, mesmo assim, quando eu tive a coragem e a decisão pessoal, como eu já era adulta, de optar por fazer algo diferente, embora fui criticada, isso era como se eu estivesse saindo de um processo de domesticação e raciocinando por mim mesma. Algo similar aconteceu quando, por exemplo, eu estava com 17 anos e eu decidi ser de uma religião diferente dos meus pais. Nessa ocasião também. Aí eu fui criticada, a minha avó também, né? As minhas duas vó, mãe. E pensa aí, né? No caso da minha avó, que é mais antiga. Os pais dela, a vida toda foi da mesma religião. Ela e todos os irmãos dela, mais de 10, da mesma religião. Os 3 filhos da mesma religião. Todos os netos da mesma religião. Como que eu, de repente, com 17 anos, viraria de outra religião? Então, foi algo que também foi criticado. Tá dando para pegar a ideia do que eu tô querendo dizer? Que o nosso processo de domesticação, assim como a gente faz com o cachorrinho mesmo, né? Foi por amor. Aquilo que eles achavam certo, aquilo que era bom para eles, eles nos passaram com forte convicção. E o processo de domesticação, ele acontece com aprendizados conscientes e com aprendizados inconscientes. Por exemplo, quando os nossos cuidadores falavam assim, olha, faça assim, assim, assim. Ó, é assim que faz e mostra. Era um aprendizado consciente, estava claramente nos ensinando. No entanto, mesmo que eles não nos disseram, ó, faça assim, viva assim, se comporte assim,
O fato da gente crescer ouvindo e vendo eles lidando com a vida de determinada maneira, aquilo foi um aprendizado para nós inconscientemente. Até aqui, tá ficando claro o que é o processo de domesticação? Eu quero que você seja muito sincero, viu? Claro que a sua resposta importa não se você caiu na live agora, mas se você pegou o começo. Você tá dando para pegar o que é o processo de domesticação? Fala assim, ó, não entendi ou sim, somos domesticados. Coloque aqui, deixa eu ver a sua opinião, vê se eu tô conseguindo ser clara nisso aqui, por favor. Camille, sim, Vivian, Laís, Maria Gomes, Karina, legal, excelente. Obrigada, viu? Que bom. A Lê também. Monique. Então tá, então vamos pegar essa linha de raciocínio, ó. Ressaltando também, gente, que quando fala do processo de domesticação, nem tudo que houve nesse processo ele é ruim. Quando eu olho para trás e eu vejo o meu processo de domesticação, eu sinto grande parte de orgulho nele, sabia? Tem algumas características minhas, da minha personalidade, do meu jeitinho de ser, que eu sei que faz parte do meu processo de domesticação. Por exemplo, eu sou determinada. Quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim, mas eu faço. Quando eu pego para fazer uma coisa, eu quero bem feitinho. E não é, porque eu conscientemente decidi fazer isso. Não, não. No meu caso não foi, alguns é. Mas no meu caso, isso vem do meu processo de domesticação. Eu sei que veio lá. Meu papai e mamãe têm esse reflexo na vida deles também. Então, a domesticação, ela acontece. Tem as partes ruins e tem as partes boas. Agora, pegando isso com aquela experiência do cães. Será que essa condição desfavorável que você está vivendo, sabe, essa condição emocional ruim, essa saúde física, esse estilo de vida, o seu relacionamento, seja no casamento, com amigos, com tudo, será que não foi apenas um aprendizado? Se foi um aprendizado, o que isso tem de maravilhoso? Se não está gostoso, se não está confortável, você é livre para aprender uma nova estratégia de vida e optar por agir diferente. A ideia é te despertar nessas duas lives para você não ser o cachorrinho do terceiro grupo. Não é porque você cresceu vendo pessoas de determinadas maneiras que você tem que viver igual. Isso que eu tô falando é tão profundo. Obviamente, entende melhor lá dentro do Blindando. A gente tem uma aula, um módulo que é padrões comportamentais e são 2 horas falando e se aprofundando nesse assunto. Mas só para você ter uma ideia, ó. Quando você sente dor no estômago, como é que você trata a sua dor no estômago? É com omeprazol? Você toma omeprazol em jejum para tratar o seu estômago? Essa é uma opção sua? Se sim, por que você usa isso para sua dor no estômago? É porque você raciocinou, foi estudar e viu que isso é melhor? Ou é porque os seus pais tomam e eles te ensinaram a fazer isso? Para você ter uma ideia, eu não estou julgando o remédio em si. Tanto que eu faço a mesma pergunta se você cuida do seu estômago com boldo. Se você toma boldo quando sente dor no estômago, por quê? É porque você aprendeu, você estudou, você foi pesquisar para ver se isso era o melhor, experimentou várias coisas e optou por isso? Ou simplesmente porque você viu o seu círculo tomando boldo para dor no estômago? Gente, isso é tão forte que se dá com muita coisa na vida. Por exemplo, alguns que têm lá o padrão de processo de domesticação, se os pais são divorciados, eles tendem a se divorciar. Aí os pais, o ambiente ali é tudo depressivo, eles tendem a ser depressivos. Detalhe, ressalva, você não é o terceiro grupo do cãozinho. Você tem total autoridade e controle na sua mão. Se você não estiver gostando dos resultados que você está tendo, lembre-se, são aprendizado, consciente ou inconsciente. E você pode obter um novo aprendizado e assim ter ter novos resultados, tá? Agora, o que é necessário, o que você precisa é acreditar que é possível. É isso mesmo. Você precisa acreditar que é possível ter uma qualidade de vida melhor, que esse teu comportamento, que esse problema que você está passando, ele tem solução. Se você não acreditar nisso, é como se você tivesse condenado num cárcere privado, condenado a viver com esses mesmos problemas que você tem pro resto da vida. Essa não é a ideia.
Você é um projeto criado. E quando eu falo que você é um projeto criado, é uma prova, é para destacar que você foi feito para dar certo. Todo projeto que ele é criado para dar certo ou para dar errado? Pensa aí. Ó, alguém que entra num casamento, entra para divorciar ou para dar certo? Alguém que abre uma empresa, abre para falir ou abre para dar certo? Então fica claro que todo projeto que ele é criado para dar certo. E eu e você somos um projeto criado. E se somos um projeto criado é para dar certo também. Não sei no que você acredita. Seja criado por Deus, criado por uma força superior ou criado pelos seus pais. Mas cá entre nós, todos nós aqui vamos ter que concordar que fomos criados por alguém. E todo projeto criado, ele é criado para dar certo. Então, tudo que acontece na nossa vida são apenas resultados, ou seja, consequências dos aprendizados e estratégia que a gente vem usando no dia a dia. Tá bom? Pensamentos do tipo, eu não posso, isso não é pra mim, não vou conseguir, a vida é assim mesmo, isso é pura autossabotagem, tá bom? Não cai nessa lorota da mente, não. E por sinal, pelo que eu entendi, se você tá aqui nessa live, se você tá inscrito no workshop, o que você menos quer é ficar exatamente com a vida igual tá. Inclusive, o texto que eu coloquei como propaganda pro workshop era isso. Se você já é um sucesso, se você não tem nada para aprender ou nada para melhorar na vida, nem entra no workshop. Porque o workshop é pra gente que reconhece, que tem característica para melhorar. E lá a gente vai abordar especialmente sobre sentimentos, ansiedade e traumas. Mas nessas duas lives eu falei em geral, só para te trazer para consciência o poder que você tem em mãos, que é tomar decisões que traga rumo para a sua vida de acordo com as escolhas que você toma hoje. Inclusive, um conceito que eu quero que você saia dessa live bem frisado na sua mente é que você não é os seus resultados. Como assim? Os seus resultados não definem quem você é. O que eu quero dizer com isso? Alguns fracassam em algum aspecto da vida, aí veste a roupinha do fracassado. E aí ele passa a se comportar em todos os aspectos da vida dele como um fracassado. Pô, você fracassou em uma coisa na vida. Então, como eu citei, por exemplo, vamos supor que você fracassou num assunto muito grave, casamento. O seu casamento acabou, houve um divórcio. Então, sinceramente, você fracassou no casamento. Só que isso não define quem você é, isso aconteceu. Agora você vai aprender, vai usar estratégias diferentes com esse novo aprendizado e você pode vir a ser muito bem-sucedido, se optar até por um outro casamento. Tá dando para pegar a ideia? Então, qualquer aspecto da sua vida, se você fracassou uma vez, isso não define quem você é. Todos nós, em algum momento da vida, fracassa. Agora, detalhe, seus resultados não definem quem você é, não definem o seu futuro. Mas as suas escolhas de hoje, elas sim definem o seu futuro. A lei da semeadura é muito famosa, não é? E ela é incontestável. Aquilo que você planta hoje, você vai colher amanhã. E não dá para trocar. Então, se eu planto banana hoje, amanhã eu não posso colher melancia. É fato. Agora, pensa aí um pouquinho. E se hoje, de forma consciente, saindo do piloto automático, saindo do processo de domesticação, eu começo a olhar raciocinando e eu escolho colocar sementes diferentes no meu plantio. Eu começo a regar com mais carinho, com mais cuidado. Aquilo que eu vou colher no futuro é de melhor qualidade, não é mesmo? E quando eu falo colher frutos melhores, eu estou querendo dizer todos os aspectos da sua vida. Pode ser uma noite de sono melhor, pode ser relacionamentos melhores, pode ser uma saúde física melhor. É possível à medida que a gente troca a semente daquilo que a gente está plantando. Num treinamento que o Jerônimo fez, a gente fez um treinamento com ele, ele usou uma expressão, ele falou assim: pode parecer duro e sarcástico, mas eu quero te parabenizar pela sua colheita. Aquilo que você está colhendo hoje, você fez por merecer. Então, aquilo foi muito importante para mim, eu gostei, me virou a chave quando eu escutei aquilo. Então, eu quero copiar e fazer com você aqui nessa live. Então, eu quero te parabenizar pela colheita que você está tendo na vida.
E, sinceramente, eu sei que em algum aspecto da sua vida, atualmente, você está colhendo algo bom. Tenho certeza. Se você não consegue ver isso, entra urgente no Blindando para você conseguir ver. Tem algum aspecto na sua vida que dá para você comemorar. E o que eu quero te dizer, parabéns! Se tem algo bacana que você está comemorando hoje, é porque lá atrás você plantou isso. Então, parabéns! Você está colhendo aquilo que você plantou lá atrás. No entanto, eu quero que com esse mesmo olhar corajoso, você olhe para aquilo que não está legal. É o peso na balança que não tá legal, é o serviço que não tá legal, é os relacionamentos que não tá legal, é a saúde emocional que não tá legal. Então eu quero que você olhe com esse mesmo olhar corajoso também para aquilo que não está legal. Se você tiver coragem de fazer isso, você tá prontinha para ficar no comando dos seus sentimentos, da sua ansiedade e dos seus traumas a partir de segunda-feira que vem. Essa live, ela vai ter uma continuação com 3 caixinhas de pergunta. E ó, para você ter uma ideia, aqui estamos com 102. O certo era ter 102 respostas nessa caixinha de pergunta. Só que não vai ter, porque tem que ter muita coragem para responder essa caixinha de pergunta. Só que elas são essenciais para você ir saindo do processo de domesticação e tomando controle da sua vida. Como lá, né, aquela tradição fala, começar a nascer de novo. Em que sentido? Presta atenção, eu vou colocar lá na caixinha, mas só que eu vou citar as perguntas aqui para você pegar a ideia do que eu quero estimular você a fazer. Primeira pergunta, que resultado você gostaria de ter na vida, mas ainda não tem hoje? O que é? Qual que é o resultado? Não precisa anotar não, que eu vou colocar na caixinha. Então, qual é o resultado que você queria ter na vida, mas não tem? Olha, todo mundo que com humildade, com coragem tem. Eu tenho coisa para colocar nessa caixinha, coisas que eu ainda não sou, coisas que eu ainda não tenho e que eu gostaria de ter. Então, o que é? Qual que é o resultado? Você coloca lá. Depois, você vai para a segunda caixinha, que ela tem essa pergunta, ó. O que eu plantei? Ou o que eu deixei de plantar nos últimos meses para não ter o resultado que eu quero? É pra gente corajosa ou não é? Não é uma caixinha para qualquer um. Então a ideia é essa, respondeu a primeira caixinha, o que você quer que ainda não tem. Aí você vai para a segunda, pô, o que eu deixei de plantar? Ou o que eu plantei que fez com que eu não colhesse? Ou fez com que eu colhesse isso aqui que eu tô tendo hoje? E a terceira caixinha é, o que você aprendeu sobre si mesmo com esse rápido e simples exercício? Ó, a Mariceia falou, eu já até sei. Que bom, né, Mariceia? Você já fez um treinamento emocional, fica mais fácil para você. E, gente, se você não conseguiu, assim, achou meio grosseiro o tema dessa live, meio direto, né, meio ofensivo, eu peço que ainda assim fique conosco nas próximas 3 aulas do workshop, que as coisas vão começar a fazer um pouco mais sentido. Só que, de forma direta, essas 2 lives, para você sair do piloto automático e para você sair do processo de domesticação, é exatamente o que a gente queria, para você chegar entendendo que você pode sim estar no comando de toda a sua vida, tá bom? Eu quero destacar com vocês sobre a oportunidade que está acontecendo. Só um minutinho. Essa eu gostei, hein? Tem quantos anos para responder? Vai precisar pensar um pouquinho, né? Obrigada, Josi, pelo carinho, viu? Ó, então vamos lá. A gente está tendo uma oportunidade que nunca antes foi dada. Qual turma que vai ser esse do Blindando? Nona? Vai ser a 9ª turma do Blindando as Emoções. Nós nunca fizemos isso antes. Então você tem a oportunidade de participar de um sorteio que vai ter a premiação, um treinamento completo de inteligência emocional com acompanhamento, mentorado por 2 meses, depois acesso por 1 ano a todas as aulas, que é o Blindando as Emoções. Para você participar desse sorteio, é fácil. Você tem que repostar no seu store, deixar o seu Instagram aberto, né? Você tem que repostar e nos marcar, porque assim vai chegar a notificação lá no nosso direct. Você tem que repostar primeiro aquele carrossel que é o chamativo para o workshop. Tá até fixado no nosso perfil. Workshop, você no comando. Tem que postar ele. De preferência em dias diferentes, se você tá chegando agora, tá?
Depois você tem que repostar a nossa primeira live que aconteceu semana passada, no outro dia. E depois você tem que repostar essa live aqui. Se por acaso você já repostou o postzinho que era o convite para essa live, já tá valendo, não precisa repostar essa live. Se quiser pode também, né? Mas não é o requisito. Aí depois vai ter os 3 posts, que vai ser os posts com os temas das aulas, que não vai ser aula pelo YouTube, vai ser tudo pelo YouTube fechado, só quem tá lá no grupo que vai receber o link para poder assistir as aulas, tá bom? A gente vai colocar amanhã esse passo a passo novamente no grupo oficial do WhatsApp para aqueles que chegaram depois. Detalhe que essa oportunidade desse sorteio, ele vai acabar domingo, viu? Porque a partir de segunda-feira vai ser uma semana com 3 aulas do workshop. Não dá tempo para ninguém assistir 2 lives. Então, a oportunidade que você tem de repostar e participar do sorteio será até domingo. Tá joia? Postar essas 2 lives, né? Postar essas 2 lives e o post propaganda do workshop. Se você já tiver postado 3, beleza, você tá dentro do sorteio. Mas se até domingo você não tiver feito esses 3 reposts, aí não dá mais tempo de participar. Muito obrigado, pessoal, de verdade. Pensa assim, ó, porque se essa live fosse durar um pouco mais, você estaria aqui focado. Por sinal, a turma ficou mesmo. Eu vou acabar aqui, já vou soltar essas 3 perguntas. Aproveita esse embalo, aproveita essa vibe aí que você tá, de poder da autorresponsabilidade e de forma corajosa responde essas caixinhas. Faça isso por você mesmo, tá bom? Kelly, querida, a Suzy falando que o blindando é espetacular, muito obrigado. Ver pessoas que já fizeram blindando, a Laís também falando que o treinamento é maravilhoso. Vocês falando é top, né? Porque é vocês que que vale a pena, né? Porque eu sou suspeita de falar. Muito obrigado e até já já. Já vou colocar aqui, eu espero você comentando para continuar a live, tá bom? Um abraço!